Vocês querem me judiar porque eu tô igual um mendigo. Você guardou uma termolar ali dentro? Ao Idealética, sejam bem-vindos. Esse é o quadro Bate-Papo, onde pessoas falam o que pensam sobre o que não interessa. Eu sou o Léo Coelho. E eu sou o Léo Ribeiro. E vamos ao que não importa. Léo, essa semana a gente estava falando sobre esse assunto de viagem ao exterior, seja para passeio, seja para conhecer uma cultura nova, para trabalho, para estudo. E eu gostaria de saber de você, se você já parou para pensar sobre esse tema, se você tem algum ponto que você já refletiu a respeito. Eu acho que seria um papo bem interessante pra gente trocar essa ideia aqui hoje e trocar ideia com o pessoal também depois de casa que estiver assistindo o nosso vídeo. Pois é, cara. Acho que quase todo mundo que tem a nossa idade, não sei quem é, às vezes o pessoal mais velho, mas já pensou nisso. Infelizmente a gente vive num país que ele por si só não é suficiente, todo mundo sempre quer alguma coisa a mais. E ainda mais hoje, né? A gente teve o papo aí no outro vídeo sobre essa influência que tem, né, americana, mas isso se estende para outros países, né, que são melhores que no Brasil, principalmente em DH, que de querer ver como é que é lá fora, porque aqui no Brasil não é suficiente. Então, já tive isso, cara. Inclusive, quando eu fiz o meu curso de inglês, uma das justificativas era essa. Uma parte era por melhor qualificação, né, a trabalho, mas também o meu sonho naquela época era talvez fazer talvez morar fora, ou então, no caso, fazer mochilão, essas coisas. Sim. Então, já passou pela minha cabeça, né? Já foi até um plano meu. Hoje não é mais, a gente tem família, muda bastante coisa, mas, infelizmente, o cenário que a gente tem hoje acaba voltando essas ideias, né? Sim, eu lembro que num outro bate-papo que a gente teve recentemente, a gente falou sobre a influência dos filmes, por exemplo, dos animes, dos desenhos que a gente assistia tipo, na nossa primeira infância ali, nessa vontade, nesse desejo de morar lá fora, né? De conhecer uma nova cultura. Sim. Você acha que para você isso também influenciou muito? Essa vontade que você tinha de morar fora ou estudar lá fora? Teve uma grande influência dos filmes, desenhos, da cultura externa? Com certeza. Como é que você vai desejar uma coisa que você nunca viu? Vamos usar a psicologia aqui. Então, já é pensado dessa forma. Propaganda. Os filmes nem tanto, mas acaba sendo consequência. Então, quando você vê aquela imagem idealizada que o pessoal coloca, porque também aquela não é a realidade, a gente sabe disso. Sim. Né? Sim. Você vai mostrar a parte ruim, talvez no documentário, lógico, mas tudo que esse audiovisual que é para vender vai mostrar a parte boa. Então a gente acaba sendo bem influenciado, cara. Não só visualmente, mas nas músicas a gente escuta alguma coisa. Como eu te falei, o inglês ele também é decisivo nisso. Quando você começa a entender o que está sendo dito numa música, por exemplo. Não é só você ver um filme. Você escuta uma música, ela vai falar sobre um cenário. Entendeu? Sim. Não é o melhor exemplo do mundo, né? Mas, por exemplo, em Californication, a gente entende qualquer ideia do que eles estão falando ali. O cenário da Califórnia. Esse é um exemplo que eu consigo usar, que foi realmente quando eu consegui entender a música, eu falei, pô, realmente eles estão criando uma coisa que não é só a melodia. Tem uma história. Assim como em português, qualquer música vai ter uma história, mas quando você não entende. Então, essa questão de você ou fazer uma imigração, ou você fazer um intercâmbio, ou uma viagem mesmo, ela é uma coisa assim que faz muito parte do imaginário imaginário, do ideal do brasileiro, né? Sim. E, assim, eu tô falando na minha experiência, que foi essa questão de talvez querer morar fora, né? A gente tem um amigo em comum que falou que não faria isso. Sim. Né? Ah, não, de jeito maneira, não consigo deixar minha família. Você já passou pela sua cabeça de morar fora e deixar, assim, sua família, seus amigos? Porque, totalmente, mano, é uma mudança drástica. Você chegar num lugar, não conhecer ninguém, não conhecer a cultura. Daqui a pouquinho eu vou te pontuar um exemplo disso que eu tive com um colega meu. Então, é interessante você falar isso porque eu também já tive alguns relatos de amigos e amigas minhas que moraram ou que moram fora a respeito disso. O que eles dizem é que geralmente a parte mais difícil para se adaptar é essa parte do pessoal mesmo, de como se comunicar com um povo que tem uma cultura totalmente diferente. Porque aqui a gente é considerado um povo afetivo. Sim. E lá fora não. Lá fora a visão que a gente tem de brasileiros que imigram para lá é a de que o pessoal lá é muito fechado, é muito frio, entende?
Então, assim, eu trazendo um pouco pro lado mais pessoal, eu tive algumas referências quando criança também dessa parte de filme, desenho e tal, dessa vontade de querer morar fora, mas depois eu meio que perdi esse desejo por conta desse apego à família mesmo, sabe? Mas com o tempo, você vai começar a entender um pouco mais de política, economia, eu comecei a abrir os meus olhos novamente para esse lado. Aí você olha o Brasil e tá com foda-se, né? Exatamente. Tá pegando fogo, não vou ficar aqui esperando. Exatamente. E tipo, quando a gente compara, por exemplo, eu estava dando uma pesquisada essa semana, alguns dados que mais me chocaram foi o seguinte, um deles é, entre os 3 motivos, os 3 motivadores maiores que influenciam a pessoa a sair do Brasil, o maior, se eu não me engano, mas está entre os 3 lá, é a falta do poder de compra que a gente tem aqui dentro. Terrível, entende? Então, tipo, quando a pessoa vai lá pra fora, por mais que ela pegue um subemprego, ela ainda consegue ter uma vida minimamente decente. Coisa que aqui hoje você não consegue mais. Não, que é ridículo, cara. Então, isso você falou é um ponto decisivo, porque no fim do dia, a pessoa quer consumir. A gente está no mundo capitalista. Então, assim, você às vezes imagina que aqui tá ruim, tem lugares piores. Sim. Mas tem lugares muito melhores. Então, um exemplo de novo, a gente está sempre batendo nesse ponto aí, nessa tecla, né, que é os Estados Unidos, que lá realmente, cara, mudou agora, pelo que eu tô sabendo, pessoas falando, tá, realmente a crise tá chegando lá, né? Todo esse imbróglio que tá acontecendo lá. Mas, cara, o consumismo lá é famoso porque as coisas são baratas. Por que você vai consertar alguma coisa se para comprar um novo é muito barato? Sim. Então isso incentiva pra caramba. E não só lá, né? É que no Brasil é foda, cara. Tudo é caro e quando você tem alguma coisa conquistada, você vai consertar ela, porque é muito caro você comprar outra. Então é um fator decisivo para você querer sair do seu país quando você sabe que você pode consumir. Cara, é ridículo pra gente. A gente gasta tanto e não poder ter coisas boas. Sim, exatamente. E assim, hoje, se você fosse analisar pro cenário atual, você falou que já pensou a respeito, mas trazendo pro dia de hoje mesmo, você ainda tem esse tipo de pensamento? Você ainda pensa em morar fora, levar sua família para fora? Ou você meio que já se contentou? Vai no máximo para ter uma experiência cultural e depois retorna? Não, cara, eu vou te falar que para mim é assustador o meu tipo de emprego. Eu tô sendo bem afetado pelo que está acontecendo. Então, se eu fazer um corte temporal, né? Então a gente está vivendo aqui já começou o segundo semestre de 2025. Então, a gente não vai falar de política aqui, mas tem a ver. Tem a ver. Não tem jeito. Então, a gente acaba tendo essa questão de ter um plano B. Então, o tema que a gente está falando aqui é sobre imigração. E o Brasil, nesse ano, tá tendo um recorde, cara, de saída de pessoas. Sim. E nos últimos anos também. Isso é um dado que evidencia alguma coisa. Por que o pessoal está saindo? Porque não tá bom, ninguém... Aquela velha história, ninguém entra ilegalmente em Cuba. Porque é gostoso. Em Cuba. Ninguém entra ilegalmente em Cuba. Os cubanos que estão indo para os Estados Unidos. O cubano não pula numa jangada para atravessar o mar ali para chegar nos Estados Unidos porque tá gostoso. Não, é porque tá ruim, sai de lá porque tá ruim. E foi interessante você falar esse negócio dos números, desse aumento que teve na imigração do pessoal brasileiro saindo daqui, né? Sim. Eu vi um dado recentemente, inclusive, que fala, se eu não me engano, foi de 2023, cara. A gente teve 400 mil pessoas saindo. É muita gente, cara. Tipo, quase metade da população de Ribeirão Preto. Sim. Entende? As pessoas indo embora. Porque perderam ou a credibilidade no país, a crença de que dá para melhorar de vida aqui, e simplesmente vão embora. Outro problema grave que a gente encontra é a fuga de cérebros, que eles denominam, né? Sim. As pessoas mais capacitadas, as pessoas mais capacitadas vão embora. Você pega o pessoal que estuda. E o que resta? O que resta? O que resta no fim do dia? Se todo mundo que é os cabeças está indo, quem que fica? Exatamente. É um país que a gente acaba ficando para trás em todo sentido. Sim. E eu acho que seria importante e interessante também para a gente dar uma pincelada aqui nesse bate-papo, seria para não ficar muito preso aos Estados Unidos. Tá. Hoje, se você fosse se mudar, seria Estados Unidos o seu destino? Ou você tem alguma visão assim, de algum outro país que te cativa mais?
Porque eu falo por mim. Hoje eu não tenho a menor vontade de ir para os Estados Unidos para morar. Tenho vontade de ir para conhecer, sabe? Ter um contato com a cultura deles ali. Sim. Principalmente esportiva. Acho muito da hora, mas para morar não. Eu penso em outros Só países, mas adiantando, primeiro eu então queria no caso... ouvir o seu ponto de vista. Tá, depois você me dá o seu. Aham. Lá ele. Ó, eu já... A princípio, como eu te falei, quando eu fiz o meu curso de inglês, eu queria fazer uma viagem para os Estados Unidos. Na época eu andava de skate. Eu queria conhecer os pontos de lá, entendeu? Não só isso, mas... Sério? Sim, sim. Pode crer. Sim. Aí mudou. Hoje mudou, cara. Eu acho que nessa transição eu pensei na Europa. Só que também lá tá vivendo essas ondas migratórias, cara, que infelizmente, eu falei, a gente tá dando aqui um papo de quem nunca visitou e escuta só os boatos. A verdade é de quem tá lá. Mas pra quem tá lá, fala que o bicho tá pegando, velho. Assim, nos pontos turísticos. Sim. Então, seria pra talvez um interior da Itália, interior da França, aquele cenário bucólico assim, eu gosto, sabe? Sim. Medieval, talvez o Mediterrâneo ali, também naquela parte que é um pouco mais fora da linha turística, mas Você já falou que você Olha, gosta até de móveis antigos, né? gosto. Assim, essa temática de casa de vovó, essas Pode coisas crer. pra mim eu gosto, velho. Eu já não tenho nada a ver com isso. Não, eu gosto. Já eu gosto de gosto. um negócio mais futurista, mais... Você gosta de pé direito gigantesco, porta faraônica, né? Não é pra tanto, aqueles. Não, é tipo o Gustavo Lima, ele gosta. Só pra Aquelas você casas estilo greco-goiana. saber. Exato, Não. greco-goiano. Pequi e os caramba. Não. Mas então, aí sobre ir morar. Cara, hoje eu penso muito no Canadá, se eu tiver que ir pra algum lugar. Vi um dado falando que o Canadá ele tá diminuindo essa migração, né? Assim, era mais portas abertas, agora tá mais Sim. fechado. Mas hoje eu penso nisso, cara, que o Canadá ele assim, é um lugar receptivo. É um lugar, assim, igual eu te falei, também tem o inglês, então é um lugar que eu já tô... Já consegue se virar. Já consigo me virar. E tem muito trabalho, né? Tem muitas oportunidades de emprego. Inclusive, fui atrás de um tempo desse. Você vê como é que eu tô focado, né? Tipo, eu quero ter meu plano B. Meu plano A tá aqui com a minha família. O Brasil ama, eu nasci aqui. Sim. A gente tem cultura, só não aproveita. Mas é um lugar, assim, que tá dando um pouco de medo. Assim como qualquer lugar no mundo, né? Pra falar a verdade. Sim. Eu achei legal você falar, por exemplo, nessa sua fala aí sobre a Itália, porque é um dos destinos que eu mais me empolgo quando fala em se mudar do Brasil, né? Itália, Suíça, eu já pensei a respeito também. Suíça. E hoje eu encaro o Japão como um destino interessante também, por conta da cultura do povo de não encher o saco do próximo, sabe? Cada um na sua. Se eu não me engano, Tóquio, apesar de ser uma das cidades uma das capitais mais populosas, Mas com é uma das densidade mais demográfica. silenciosas. Eu vi esse dado. Então esse é um dos pontos que me atrai, que hoje, colocar em contraste Tóquio com São Paulo, por exemplo, é absurdo. O barulho, a poluição sonora em São Paulo é gigantesca. E até que no interior, você pega Ribeirão Preto, por exemplo. Interior é foda. Cara, você entra num ônibus, transporte público, o negócio é ridículo. É ridículo. Eu já passei por situação de, tipo, pegar um ônibus 10 e pouco da noite pra poder voltar pra casa, depois do trabalho, e a galera com uma caixinha de som, tocando, tipo, as piores músicas do ano, tá ligado? A seleção dos máximo. proibidões. Aí tem uma galerinha que entrou com cerveja. Só que se você for falar pra alguém, pra algum de seus pares, eles vão falar, é o jeito brasileiro de ser. Eu não quero ser assim, tá ligado? Normal. Ninguém Não é acha pra mim, estranho, velho. normal, né? Ser assim. E a Itália, cara, a Itália também é um lugar incrível. Tem as belezas de arquitetura, Arquitetura. né? A cultura também acho super interessante. Tenho vontade de aprender a falar italiano. Italiano é bonito, cara. É. É engraçado você falar isso do Japão. Eu vi um vídeo, cara, muito interessante. Um influencer, ele foi em Tóquio e ele fez um experimento lá que chamou Teste da Meia Branca. Ele tirou o calçado dele e andou por Tóquio por algum tempo. Passou em rua, calçada. Ele não se preocupou. Cara, depois ele mostra a meia dele. Tá perfeito. Até aquele Lucas não é Rangel, possível. sei lá, ele também fez a mesma coisa. Cara, Não é branca. possível, Tô mano. te falando. Na rua não é possível, Na cara. rua. Não, é impressionante, cara. O nível de organização dos caras chega a esse ponto. Pra quem pensa em qualidade de vida, é um lugar assim que, olha, a gente vive aqui no Brasil, não sei O como é que é respeito fora. também, né? O respeito com o próximo. Sim, não, né? mas isso aí é um outro ponto. Mas, cara,
começa no cuidado das suas coisas próprias. Não, mais uma vez, o Brasil ele tem muita coisa boa, mas o que também é ruim a gente tem que falar. A gente vive no interior do estado de São Paulo e aqui tem muita poeira. É uma poeira de barro. É muito difícil manter uma casa limpa aqui na nossa região. Isso também é uma diferença. Eu já viajei em outros estados, mas por que no Japão essa poeira não existe? É muito estranho, né, cara? Dentro de casa, tudo fechado, blindex, isolamento, tudo. Justamente por conta disso que eu tô meio que pasmo com essa ideia, porque você pega, por exemplo, por mais que não exista essa poeira ali da terra que a gente tem aqui, tem as fábricas, tem as indústrias lá. Não é possível que não tenha uma sujeirinha na rua, cara. Mas será que eles Sei não lá. limpam as ruas? Sei Pode lá. ser. Agora mais ainda Todo eu dia quero ir jogado. lá até pra andar de meia descalço, só Fazer o meia. teste, ó. Eu vou Próximo fazer o vídeo. teste eu mesmo. Próximo Aí. vídeo no Japão fazendo o teste, beleza, Boa, galera? é isso Então pode aí. se inscrever aí, compartilhar. Pô, Precisa tem muita de- visualização pra ganhar uma graninha e ir A pro gente Japão precisa- fazer esse teste pra vocês. É um comprometimento. A gente tá se comprometendo aqui, ó. Mas eu vi um dado, cara, muito interessante. Tem um estudo recente de maio agora de 2025, feito pela USP, sobre essa questão da miscigenação do brasileiro. Esse estudo constatou que a população brasileira é a mais miscigenada do mundo. Acho que a gente já até podia ter uma noção disso, mas agora tem um estudo que fez essa aplicação em mais de, não me engano, foi quase 3 mil pessoas. E nessas 3 mil pessoas conseguiu vários dados. Um deles, por exemplo, fala que 71% do gene masculino. Lindo. Peraí. Masculino. É o masculino. 71% do gene Sei. masculino vem da parte europeia Sei, e sei. 77% do genoma feminino vem da África ou são dos indígenas aqui da nossa região. Mas eu acho que está até na nossa genética essa questão de você buscar lá fora, porque dentro do nosso sangue corre vários Vou explorar, tipos. né? Vou Sim, explorar com esse explorar. novo. Então, até talvez uma parte que a gente nem entenda, tem esse anseio de ter lá fora. É. Quando a genética ficou ali muito no tempo, né? Aqueles tempos pré-históricos lá do pessoal que eles tinham comunidade em um lugar só. Uhum. Mas hoje, assim, eu não acredito nisso, mas tem esse anseio de buscar lá fora porque a gente acaba sendo o sangue do mundo inteiro. Exatamente. Vai saber quanto você tem de cada. Tem um teste lá do DNA. Eu quero fazer, dependendo, a gente coloca Pode outro crer. vídeo, pra saber qual a porcentagem de cada lugar você vem. O legal desse estudo é que se a gente for pegar, por exemplo, historicamente falando, é natural do ser humano essa busca pelo novo, o explorar. Por mais que Sim. a gente tenha medo, a gente... A curiosidade, né? Em dados momentos da história, a gente meio que enfrenta esse medo e vai explorar o desconhecido. E se a gente pegar, por exemplo, no início, primeiro da sequência Homo, não é o Homo sapiens, não, é o primeiro. O Homo sapiens veio bem depois. Mas se você pega esse primeiro que teve, que eu não vou me recordar o nome agora, ele... Como que eu posso descrever? Não é que o ser humano nasce e é criado dentro de uma casinha e fica lá eternamente até a morte. Não. O natural do ser humano, desde os primórdios da humanidade, é explorar. O cara nasce, cresce e vive mudando. Era o caçador-coletor, né, que o pessoal denominava. O cara mudava de lugar em lugar, procurando caça, procurando as melhores condições climáticas para ele poder se instalar naquele ambiente por um determinado período e depois ele se migrava novamente. Então, esse é o comum, esse é o padrão do ser humano desde os primórdios. Sim. Então, eu acho que a gente... A gente está programado de fábrica. Né? Exatamente, como se a gente reagisse a esse sintoma histórico. Esses estudos, né, que você está falando que concluíram isso, já é bem antigo. Então a gente sabe que os primeiros ali da nossa ancestralidade genética era o pessoal que não parava no lugar. Tem uma palavra para isso que eu não vou lembrar agora, né? Tipo assim, era eremita. Andava por aí, não tinha um lugar fixo, até porque não tinha condições de ficar fixo ali. Então, com o domínio da agricultura, o pessoal começou Exatamente. a se estabelecer em lugares. Então isso é muito mais recente. Então acho que já data talvez ali do 10 mil anos atrás, né? Exato, não é que a gente Então nasceu é bem pra- recente que a gente tem esse negócio de ter raiz no lugar. Exato. A gente não nasceu pra ficar num lugar. Tem A gente regiões, é claro. aprendeu É. a lidar com um lugar só. Vamos ficar aqui que eu nasci, gosto desse lugar e meio que virou meio que uma tradição também, né? Da maioria do povo de ficar naquele lugar onde ele nasceu. Então um sintoma um sentimento de pertencimento àquela região. Mas em algumas pessoas esse sentimento mais primitivo é ressaltado. Vai saber até que ponto a gente consegue saber isso. Igual eu te falei, essa questão da genética também tá lá dentro, Sim. né? Então é nesse ponto que você tá falando. No caso, que medida é uma influência audiovisual, de rede social? Em que nível é uma influência, talvez, do seu Afeta uma anseio? pessoa em relação a outra. Tem fé, tem essa questão genética, vai saber. Ninguém sabe. Pode ser que a gente tenha essa parte interior que fala assim, nossa, cara, eu quero conhecer. Porque eu até lembro, cara, na nossa escola, eu estudei em escola pública, então a maioria da galera é parda, moreno, então, assim. Até pessoa negra em menor quantidade, e pessoa branca em menor ainda. Uhum. Em certa medida, a professora perguntou na época, assim,
Eu não lembro qual que era o papo, mas era mais ou menos isso, sobre questão racial. Né? Sei. Mas se você não é negro, você tem um parente negro. Ou pardo, no caso. Aí falou assim, levanta a mão quem não tem nenhum parente que seja pardo ou negro. Aí todo mundo olhou assim, uma só levantou a mão. Ô, louco. Assim, ela não era... Você não era aquela pele alva, parecendo uma folha de papel. Sim. Mas... Inclusive, eu até contesto ela hoje em dia sabendo isso, porque assim, você pode não conhecer, mas como é que você vai me garantir que 10 gerações atrás você não tinha um avô que era negão? Não tem como saber, cara. O meu avô era negão. Você A minha avó, eu sou branco, a minha avó era branca, mas meu avô era negão. Exato. Eu sou moreno, sou uma mistura de indígena com negro, com holandês, com português. Então eu tenho a minha ancestralidade tá rodando aí, até inclusive dentro desse estudo. Eu tenho curiosidade, talvez, de fazer a minha sequenciamento genético para saber em que proporção, né? Tem muita gente que fala que eu lembro um pouco pessoas árabes. Então eu não sei. Se puxar lá cubano, você me lembra cubano, uma pessoa cubana. Não. Sério, lembro. Não, cubano. Acho que cubano nem tem traço específico. Mas o árabe tem, e muita gente fala isso, mas assim, faz sentido. Os portugueses ali fica perto, teve toda aquela questão ibérica lá. Mas enfim, a gente está falando sobre imigração, mas também tem a parte... Imigrar é um ponto crucial, que muda a vida, né? Mas também tem o intercâmbio, né? Foi o meu sonho fazer esse de intercâmbio. Intercâmbio é o quê? Você ficar um tempo, intercambiar a sua cultura, que eu acho que é esse significado, e depois retornar trazendo aquela bagagem. Sei. Então, por isso que eu te falei, por exemplo, mochilão. Pra mim é muito legal, muito top, cara. Você conseguir ir no lugar, passar uma temporada. Era o meu sonho naquela época de sair, estudar tipo 6 meses, 12 meses e voltar. Pra trazer toda aquela carga. Inclusive, o melhor jeito de aprender, gente, é viajando. Sim. Então, se você quiser ir pra um lugar, vai à força, vai aprender à força. É uma experiência na pele, né, cara? Na pele. Skin in the game. Eu, inclusive... Tenho uma amiga, você sabe, uma amiga que atualmente mora fora. E, cara, geralmente esse é um dos motivos que a pessoa utiliza para poder ir para fora. Tipo, eu vou para estudar, já aproveito para conhecer o lugar, ver se eu me adapto. E aí depois ela decide se ela vai morar de vez lá ou não. E eu acabei lembrando aqui também de um outro vídeo que eu vi há muito tempo atrás, que é de um cara que ele mora fora há um bom tempo e ele fala que, tipo, a experiência pessoal dele. Ele diz o seguinte, quando você passa um tempo morando fora, quando você volta, você não se sente mais parte do Brasil, tá ligado? Tipo assim, cara, não me sinto mais bem aqui, esse lugar não é bom. E a gente sabe que não é. O Brasil compara, né? Não tem infraestrutura boa, não tem... Muitos lugares não tem saneamento básico, tá ligado? Você não tem poder aquisitivo, como a gente já falou no início. Só que ao mesmo tempo, existe um outro problema, que lá fora ele também não se sente parte. Ixi, você perde a casa. E aí o cara, ele falou que ele se sente como cidadão do mundo. Tipo, eu não estou bem mais nem aqui, porque eu sei que minha família tá lá no Brasil, tá ligado? Tipo, as pessoas que eu amo estão lá. Só que eu sei que o país é horrível, eu não gosto de lá. Mas aqui também não é bom. Então o cara não se sente bem em lugar nenhum mais. Nossa, e na época eu lembro que eu mandei esse vídeo pra essa amiga minha, ela falou, é exatamente isso. A pessoa sente, né? É muito louco, cara. Você viveu, você fez a sua formação num determinado ambiente, você troca, você vê as qualidades daquilo, mas não tem jeito, cara. O que você vive na primeira e segunda infância vai te marcar pro resto da vida e você não vai ter a confirmação daquilo, né? Então é um ponto de virada, cara, você fazer a imigração, imigrar do seu país, mudar definitivamente, ou mesmo que seja por um certo período de tempo. Agora, quando você faz um intercâmbio, inclusive, mais uma vez falando, a gente está aqui falando de uma coisa que a gente não viveu, que a gente acha. Né? Vamos dar uma de Neymar, saudade do que a gente não viveu. Entendeu? Porque o intercâmbio, na minha opinião, ele é uma boa pedida, se a pessoa tem condições, já para ter essa experimentação. Sim. Entendeu? Tanto você pode ir no peito, né? Tipo, encarar do jeito que tá, não sabe de nada, chega lá e descobre, como você pode preparar. Esse é o ideal. Você chega lá, descobre o que está acontecendo, descobre a cultura, tudo mais, e depois volta e aí você toma uma decisão, né? Eu digo isso porque eu tive um relato, inclusive até meio cômico, de um colega nosso, da época de curso. Então, a galera lá, cada um tinha o seu porquê de estar fazendo o curso. Alguns era
por crescimento pessoal. Tinha outros que estavam querendo fazer aquilo lá também, justamente com esse plano de imigrar. E tinha esse cara que ele chegou lá e perguntou, por que você quer? Que, sei lá, daqui, sei lá, um mês eu vou para os Estados Unidos. O cara chegou com essa. Tipo, ele tinha 1 mês e meio para aprender. Do Neida. Do nada, e eu não sabia nada. Então, ele já chegou no curso de inglês, deixa eu me preparar. Inclusive, a professora na época, ela tentou o máximo que pôde preparar aquele cara. E ali na hora do lanche lá... Aliás, é uma boa técnica para quem quer aprender inglês rápido, mete essa no cursinho. Já era, ele vai ter uma atenção Gastando especial. Uma atenção especial. E esse cara contou que ele ia... inclusive, ele chegou lá, ele fez até conteúdo na época, eu não sei se ele ainda existe na rede aí, mas eu lembro que era Douglas o nome dele, se não me engano. E ele contou que queria entrar lá, ia ser por coiote, não ia ser legal. Isso aí é ano de 2015, se não me engano. Esse cara tava dando a win. Não, disse que ele se virou aqui e foi. Sei. Então, assim, ele não quis nem fazer o tal do intercâmbio, ele quis imigrar mesmo ilegalmente. Entendi. Só porque... Por que eu tô te falando isso? No caso dele, se ele pudesse ter feito um intercâmbio antes, seria legal. Porque ele primeiro que ele tomou essa decisão precipitada de ir lá e tentar aprender tudo de uma vez. É difícil, não é impossível. Mas é muito difícil, hein? É até improvável que você consiga. Ele contou que tinha um colega dele que tinha ido antes, aí ele disse que não queria passar por aquilo. Em vez dele, igual eu falei, matar no peito e ir de uma vez, ele pelo menos quis se preparar durante 1 mês e meio antes de ir. Esse colega dele fez o mesmo procedimento, inclusive era o cara que já tinha o esquema que passou para ele. Esse cara chegou lá para trabalhar na construção civil e não sabia de nada. Então ele se virava lá com o portunhol, falando com o pessoal que falava espanhol, e o inglês ele foi aprender na raça. E esse cara tava querendo economizar muita grana lá, e ele foi no mercadinho lá e falou, eu vou comprar a comida mais barata aqui. O americano é enlatado, cara, eles não cozinham. Sim. E é barata também a comida lá. Mas ele queria comprar mais barato, ou seja, não queria gastar nada. Pegou a primeira coisa que viu lá, não sabia nada, estava escrito. Lá nos Estados Unidos tem muito produto também que não tem igual aqui. Foi um baile mais barato, já era. Não, mais barato. E lá, tipo assim, ele não viu nem que... Não entendi o que estava escrito e não tinha imagem. É uma embalagem genérica. Levou para casa, comeu um monte lá, disse que ficou nessa por muito tempo. Até que um certo dia... Só enlatado. Só enlatado. Alguém encontrou ele com aquela sacola cheia de coisa lá e perguntou aí, cara, você tem quantos cachorros? Não tenho cachorro nenhum. O cara tava com a sacola cheia de enlatado pra cachorro. Você tá zoando. Não, tô te falando. O cara passou... Que belo trabalho que a professora fez com ele, hein? Não. Nossa. Não, é que você não entendeu. Mas ele encontrou um brasileiro. Dele. Esse é o colega dele. Entendeu? É o colega do cara que ia. Ele não queria passar justamente com isso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então o cara passou... É o que foi primeiro. O cara pulou primeiro na piscina gelada. Entendi. Isso aí serviu de lição pra ele. Eu não quero passar por isso. O cara ficou não sei quanto tempo lá, se não me engano, mais de 1 mês comendo um enlatado pra cachorro, porque eu não conseguia entender o que estava escrito lá. E é básico, cara, dog. Sim. Com certeza estava escrito alguma coisa de dog lá. Sei lá. Carne de cachorro, acho que ele pensou. Pode ser. Tinha que perguntar se ele era asiático, chinês. Aí ele podia comer um cachorro, né? Meu Deus, ele falou, tá barato, deve ser carne de cachorro, ninguém gosta. Então. E o cara segundo que ele me explicou, velho. Ele disse que não era ruim. Mas depois que o cara descobriu, com certeza não comeu mais, né? Então esse cara ele quis preparar pelo menos 1 mês e meio antes. Nossa, cara. Eu acho que talvez não passe por isso. Porque lá a primeira coisa que você aprende é justamente isso. Food, water, cup off, table, essas coisas. Então, por isso que para você não passar por isso, um intercâmbio é legal antes de uma migração. É isso que eu penso pra mim. Se um dia eu tiver que ir... se adapta, né? Se um dia eu tiver que sair do Brasil, eu não vou, tipo assim, vendi minhas coisas e vou. Deixa eu fazer uma visita lá. O negócio é dinheiro, cara. Pra todo mundo, é dinheiro e tempo. Se você tiver condições, faça isso. Se não tiver... Não, e assim, uma coisa que eu sempre falo pra quem comenta comigo, que tem esse sonho também de mudar pra fora, tipo, pra outro país, mas não tem dinheiro, não tem grana ainda, precisa juntar. Cara, então você tem tempo. Você não tem grana, mas você tem tempo pra se planejar. E uma forma que você tem, mesmo sem grana, de ter algum contato com aquela cultura do lugar para onde você quer ir, é através da música, dos filmes daquele lugar, né? Hoje não tem mais Hoje desculpa, em dia, cara. YouTube, Hoje não tem você consegue ver vídeo do pessoal que faz vlog de lá daquele país. Então, assim, as possibilidades são infinitas para você né, abarcar alguma cultura daquele local na sua, entendeu? Antes mesmo de conhecer, antes mesmo de pisar naquele local. Tem um monte que a pessoa nem se deu conta. Num dia que ela vai lá, entendeu?
Como eu te falei. É uma coisa que eu já faço hoje, inclusive. Tipo, eu Sim. gosto de ouvir músicas de outros países que eu tenho vontade de conhecer. Então eu escuto música espanhola, mexicana, sabe? De vários lugares do mundo, até pra começar a ter um contato com o idioma. Sim, ixi, é Entendeu? bom demais. E isso é um papo pra outra ocasião, né? Mas quando você tá tentando fazer essa imersão cultural, você acaba aprendendo. Aham. Nesse mesmo curso, cara, no último ano, 5 anos de curso, no último ano, chegou um carinha lá de 12, 13 anos, ele fez o teste de nivelamento e foi direto pro último nível. Por quê? Ele já tinha esse conhecimento. Quando foi perguntado aonde você aprendeu? Jogando. Jogando videogame. Jogando videogame. Pode. Não interessa hoje em dia essa questão de, deixa eu buscar uma pessoa especializada, uma escola. Cara, você aprende de qualquer jeito. Sim. Então, Tem que ter força de vontade. Então eu imagino assim, para quem tem condições, primeiro, tenta um intercâmbio, conhece, depois faz a sua imigração. Infelizmente o Brasil não está dando oportunidade, mas para quem pode, então muita gente tirando cidadania, essas coisas, então Sim. se o Brasil, aquela velha história, né? Se você não pode mudar a árvore de lugar, muda de galho. Já ouviu essa frase? É nesse sentido, cara. Porque se você não está satisfeito, incomodado que se mude, né? Sim. Mas assim, não é legal de falar, mas é um ponto a se levar em conta. Então acho que é isso, pessoal. Se você tem esse desejo de se mudar, mas ainda não tem a grana, o YouTube hoje é a melhor ferramenta que a gente tem à disposição para Tudo poder... de graça, gente. Exatamente, Então- para você poder pesquisar sobre aquele lugar que você pretende ir, aprender um pouco mais sobre a cultura, Sim. até mesmo sobre o idioma, de graça, igual o Léo falou. E se até aproveita, se esse papo te inspirou, né? Sim. Então já tá na rede, já lá depois desse vídeo já vai lá e pesquisa alguma coisa. Isso aí. Reforçar, pedir para vocês aí comentarem aqui embaixo a sua experiência, se teve essa missão de sair para Se fora. ainda tem, Sim, se ainda tem, ajudar a gente com esse conteúdo aí. Não se esquecer de curtir, compartilhar se possível. E até uma deixa- próxima. Então, e aí, deixa sugestão também Sim. para o próximo assunto que a gente pode estar trocando ideia aqui. Então, a gente fica por aqui. Agradecemos aí É a isso. todos vocês. Valeu, Léozão. Tchau. Pega um pouco de água para mim. Essa garrafa já tá quente a água. Vocês querem me judiar porque eu tô igual um mendigo. Você guardou uma termolar ali dentro? O que tem? Olha, cara, é uma termolar já é pra manter a água fria. Mas nem tanto, irmão. Você não deixa, não. Mas você já viu isso? Guardar termolar na geladeira? Tem gente que guarda. Falei que não. Falei que não dá certo. Porra, velho. É a primeira vez que eu vejo isso. Na sua casa você faz isso? Quando eu trabalhava na roça, sim. Te falei. É eu que tô por fora, eu que tô te por falei. fora. Ou